Oi, eu sou o Júnior, bem-vindo a mais uma aula. E antes de começar, acompanhe o que aconteceu. Eu tive uma pequena visita antes do início do vídeo. Para quem não conhece, vamos uma aula básica de biologia. Essa daí é uma tesourinha. Eu, quando era criança, achava que ela era venenosa, mas ela é de boa, só quis aparecer. Ah, ela aí, ó, como que ela é bonitinha. Viram? Então, pessoal, vamos parar por aqui nossa aula de biologia e vamos começar o que interessa, nossa aula de artes. Hoje vamos falar sobre os elementos que compõem a cabeça: nariz, olho, sobrancelha, boca. E hoje também vamos falar um pouquinho sobre conceito, harmonia e coerência. Antes de tudo, deixa eu explicar um pouquinho para vocês como eu montei essa aula, como eu queria apresentar essa aula para vocês. Eu poderia muito bem pegar e fazer tipo 10 narizes, 10 bocas e falar, ó, esses aí são os elementos que compõem uma cabeça. Só que eu estaria ensinando mais do mesmo. O que eu queria realmente nessa aula é mostrar para vocês que pequenas alterações nos elementos que compõem a cabeça, você pode mudar o conceito do seu personagem, do seu desenho. Ah, Júnior, tenta melhorar isso que eu não entendi muito bem o que você falou. Assim, ó. O que eu queria fazer? Eu estava em dúvida entre fazer um palhaço, um coelho e um pirata. Eu escolhi o palhaço porque ficaria mais fácil explicar para vocês esse negócio de conceito, harmonia. O primeiro desenho, eu fiz um palhaço bom. Então, os elementos que compõem ele são o quê? São elementos básicos e que trazem aquela sensação de uma pessoa boa, uma pessoa tranquila. Aí vocês podem ver, ó, eu fiz um sorriso grande, o nariz é um nariz básico, as sobrancelhas elas estão levemente levantadas, como tipo a pessoa, esse palhaço ele passa aquela sensação de bondade, assim, de alegria. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Que agora, com a mesma estrutura de cabeça, e mudando levemente alguns elementos, eu mudo completamente o meu conceito do personagem. Aqui, esse palhaço bonzinho, esse palhaço legal que vocês estão vendo aí, na segunda imagem, ele já muda um pouco. No segundo desenho, ele vai mudar. E não tem nenhuma, tipo assim, grande mudança nos elementos. Os elementos são basicamente os mesmos. Até dá pra ver ali que eu já deixei a estrutura pronta do próximo desenho. O formato da cabeça é o mesmo. Eu não fiz nenhuma alteração tão grande assim. E agora acabei de receber uma mensagem do celular, eu esqueci de colocar ele no modo avião. Mas vamos continuar aqui. Então, pessoal, o que eu quero que vocês aprendam é que quando vocês estão desenhando, pelo menos é o meu estilo, tá? Vocês vão evoluindo, vão mudando, ou vão aperfeiçoando o meu estilo, assim. Como eu disse na outra aula, eu já tenho na minha cabeça o que eu quero. Eu até monto às vezes uma historinha, tudo bonitinho. Aí o que eu faço? Eu já vou colocando os elementos de uma maneira para dar um suporte no que eu realmente quero do meu personagem. Então, quando eu pego ele e monto ele de uma maneira, mudando alguns posicionamentos, mudando algumas coisinhas bem simples, eu já mudo totalmente o meu conceito. Aquele personagem, o palhaço bonzinho, ele sai e dá lugar para um palhaço um pouquinho mais assustador. Ele passa aquela dúvida, ele passa aquele medo. Então eu quero que vocês pensem assim. Imagina que quando você está montando um elemento da cabeça,
os elementos que compõem a cabeça, pensa que é um quebra-cabeça. Mas diferente desse quebra-cabeça, que você já tem as peças, nesse você pode criar as peças. Então, é meio que tentativa e erro, tá? Para vocês terem uma ideia, antes de escolher esses dois desenhos, o que eu fiz? Eu peguei uma folha, fiz vários desenhos assim, até de outros temas, mas o básico assim, o que eu queria era a estrutura dos elementos. Então eu fiz vários até encontrar o que eu queria. Foram várias tentativas, até quando eu montei os dois e falei assim, pronto, é isso daqui que eu quero. Eu fiz algumas alterações. Então, pessoal, às vezes ficar dando exemplos para vocês de faz duas bolinhas que é o olho, faça um tracinho que é a boca. Eu acredito que não ajuda a evoluir tanto assim o conhecimento de vocês. E agora, pessoal, algo importante aconteceu. O Shiryu estava lutando contra o Máscara da Morte. Eu simplesmente parei e comecei a assistir a luta. O Shiryu estava tendo uma batalha difícil. Máscara da Morte não deixava nenhuma opção para ele. A derrota era eminente. Até que um cólera do dragão, nem lembro se foi um cólera do dragão, mas ele acabou vencendo. Aí eu acordei e voltei para nossa aula, tá? Vocês me perdoam, eu sou novo aqui. Então, pessoal, como vocês podem ver no desenho aí, voltando ao nosso quebra-cabeça que eu estava falando, reparem como a estrutura da cabeça é a mesma. O que é importante, o formato da boca é o mesmo, eu não mudei. Só que a posição dos dentes e o formato, eu já fiz uma alteração mediana assim, e já passei uma sensação diferente com o sorriso. O sorriso e o nariz já passam, eles já entram em harmonia, que eu queria falar para vocês sobre a harmonia. Eles já se encaixam de uma maneira que eles já passam aquele ar de dúvida, tipo, esse sorriso aí não é um sorriso sincero, esse sorriso aí não é um sorriso de uma pessoa, sabe? Eu não confiaria nesse cara, não. E depois eu finalizo com o quê? Com os olhos e a sobrancelha. Eu faço um formato de olho que não é aquele olho triste, mas é aquele olho meio sem graça, é aquela, junto com o sorriso, é aquela risada amarela que a gente costuma falar, né? Então, vocês podem ver aí, eu fiz pequenas alterações nas estruturas que compõem o meu desenho e mudei completamente o conceito dele. Eu tinha um palhaço bom, mantive alguns elementos, mudei outros, não muitos, e passei para um palhaço um pouco mais assustador, um pouco mais duvidoso, um pouco mais terrível. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.